Em que você é bom? Quais são os seus pontos fortes? Você saberia me dizer? E se eu invertesse a pergunta e te perguntasse, quais são os seus pontos fracos? Você responderia isso com facilidade? Eu fico me perguntando, por que que tantas pessoas têm muito mais facilidade em dizer quais são os pontos fracos e não os pontos fortes? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou a Carol Janotti, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, trabalho com coaching há mais de 10 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma dica de leitura, que é o livro Descubra os seus pontos fortes. Eu quero abrir esse vídeo fazendo uma pergunta e te trazendo para uma reflexão. Você tem construído a sua vida focando em desenvolver os seus pontos fortes ou em consertar os seus pontos fracos? É impressionante, mas durante toda a nossa jornada, e isso é muito nítido, se você lembrar ou se você fizer referência a um estudante. Então, um estudante chegou lá na escola, um aluno tirou nota 9 em matemática, mas tirou nota 6 em português. O que acontece com aquele aluno? O que os pais vão falar com ele? O que a professora fala? Esse aluno precisa trabalhar o português que ele tirou nota 6 e não matemática que ele tem nota 9. E aí o aluno entra em aula particular, começa a fazer um monte de coisa que para ele não é natural, que para ele não é fácil, pelo contrário, que para ele exige muito esforço. E aí cresce, melhora um pouquinho em português, porque é muito esforço para que ele consiga subir um pouquinho só. Em compensação, matemática, que ele já tinha nota 9, ele se mantém com aquela nota 9. Esse, intuitivamente, é o comportamento, eu acho, de mais de 90% das pessoas. Né? Você pega, entende aquilo que você é ruim, trabalha, aquilo que você é bom muitas vezes você deixa de lado. E o que esse livro propõe e o que eu trago para você hoje, que faz total sentido com a minha jornada profissional e com todo o conhecimento que eu tenho, é desenvolva os seus pontos fortes. Claro que você não tem que deixar de lado aquilo que você tem de fraqueza. Não, as suas fraquezas elas precisam ser trabalhadas, mas trabalhadas para que você consiga a média, para que você consiga administrar, é o que a gente chama de administrar os seus pontos fracos. Importante mesmo é focar no que você tem de bom, é focar no que você tem de positivo. Como saber, Carol, o que eu tenho de positivo? Através do autoconhecimento, né? Através de um olhar mais apurado sobre você, é através da identificação daquilo que você faz com menos esforço e obtém maior resultado. Porque as pessoas tendem a focar no que eu tenho baixo resultado, colocam muito esforço para melhorar aquilo, passa um tempo muito grande e a evolução é muito pequena. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns gráficos e vocês perceberão isso. Então aqui a gente tem um gráfico de evolução por tempo, levando-se em consideração que você está colocando a sua energia, o seu esforço nas suas fraquezas. Então você vai ter uma energia muito grande, gastar muito tempo, mas não vai atingir um nível muito alto. Por outro lado, nesse outro gráfico, se você focar, né, aqui a gente tem a comparação. Quando a pessoa foca na fraqueza e quando ela foca nos talentos. Quando você coloca energia nos talentos, com um esforço muito menor e com um tempo muito menor, você atinge níveis maiores. E é isso que eu proponho para você e é disso que trata esse livro. O autor desse livro, ele mapeia 34 talentos. E a partir dali, você pode transformar os seus talentos em pontos fortes. Porque o talento, ele só é transformado em ponto forte, todos nós temos talentos. Mas você só transforma o seu talento em pontos fortes quando você investe nisso, quando você dedica para desenvolver cada vez mais aquele talento. Se o seu talento ficar encostado, se você não tiver um olhar apurado para isso e um investimento de tempo para isso, ele vai deixar de ser um ponto forte, você vai ser igual a todos. Então é muito legal porque no próprio livro, né, Carol, eu quero saber mais, eu quero saber exatamente quais são os meus principais talentos. Nesse próprio livro, você tem a possibilidade de conseguir um relatório que traz os seus 5 primeiros talentos. Aqui no livro, ó, no final, você tem uma página que você pode raspar, e aí você vai raspar e vai ter um código, um número. E esse número, através do site, você coloca o número, responde um questionário e tem a versão ali dos seus principais pontos fortes. E eu posso, junto com você, fazer um trabalho para realmente investir o tempo naqueles talentos, né? Porque, na verdade, você vai receber os seus talentos, mas investindo, dedicando tempo, você transforma em pontos fortes. Já fez esse teste? Conhece seus talentos? Já investiu e sabe quais são os seus pontos fortes? Ou ainda continua focando nos pontos fracos? Compartilha aqui com a gente.